Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática com o conteúdo Operações com Números Naturais. Na verdade, a gente está dando continuidade ao conteúdo porque a gente já vem trabalhando isso nas últimas videoaulas, né? Na última videoaula a gente trabalhou com a multiplicação e com as propriedades e hoje a gente trabalha com a divisão. Então bora ver um pouquinho como seria a divisão desses números naturais, que vocês já sabem, né? Mas a gente precisa reforçar alguns conceitos. Então a gente começa com um pequeno exemplo. O professor Carlos pretende formar equipes de basquete com seus 42 alunos presentes. Sabendo que as equipes de basquete são compostas de 5 jogadores, quantas equipes Carlos poderá formar? Sobrarão alunos? Se sim, quantos? Inicialmente, eu vou destacar as informações que eu tenho no texto, certo? Eu tenho aqui dizendo que eu tenho 42 alunos, ok? E que cada equipe de basquete precisa de 5 jogadores. O primeiro questionamento é quantas equipes a gente pode formar, né? O segundo, se vai sobrar alguém de fora, né? E o terceiro, se sobrar, quantos serão, ok? Então a gente vai ver essa divisão num formato que a gente chama dos tracinhos, né? Inicialmente eu vou mostrar assim. Então você tem o que aqui? Você tem cada equipe aqui, né? Cada círculo desse aqui tem uma equipe, né? Então aqui você tem uma equipe com 5, mais uma com 5 e tal. Então a gente percebe que a gente consegue formar 8 equipes, certo? E ainda vai sobrar 2 alunos de fora. Então aqui você tem praticamente todas as respostas que você precisa, né? Carlos poderá formar quantas equipes? 8 equipes, ok? Sobrarão alunos? Sim. Se sim, quantos? Então está aqui a resposta, 2 alunos. Obviamente que aqui a gente está mostrando no formato de tracinho, como eu falei para vocês, né? Não está no algoritmo normal da divisão. Porque se a gente fosse realizar a divisão normal, você teria basicamente isso aqui. Ó. Você tem 42 alunos, certo? Dividido por 5. Eu já vou mostrar mais isso aqui na frente, né? Mas vamos começar fazendo essa questão aqui. Então, inicialmente você tem o quê? 42 dividido por 5 dá 8, ok? 8 vezes 5, 40. Então, quando eu faço essa subtração aqui, eu tenho o resto 2, ok? Então, é basicamente isso aqui. Então, você tem o quê? 8 equipes com 5 pessoas, com o resto 2, tá bom? Então, foi isso que a gente fez aqui, só que estou mostrando ali agora no algoritmo da divisão. Ok, pessoas? Bora lá, então, próximo slide. Aqui eu tenho algumas observações que são necessárias que a gente destaque. Olha só, na divisão, algumas vezes, normalmente a gente utiliza esse sinalzinho aqui, ok? Que é o sinal de divisão, né, que a gente já conhece. Mas a gente pode utilizar também esses 2 pontos aqui, ó, e aí a gente sabe que vai estar valendo também como divisão. Então, sempre que vocês encontrarem no exemplo esses 2 pontos, vocês vão lembrar que é uma divisão também, tá bom? Então, pode ser 40 dividido por 5 assim, ou pode ser 40 dividido por 5 com 2 pontos, ok? Segunda observação, quando o resto da divisão é zero, dizemos que a divisão é exata. Então, assim, se você fez a divisão e não sobrou nada, como está aqui, ó, você tem 30 dividido por 5. O resultado, 6, né? Sobra alguma coisa? Não, porque 6 vezes 5 é 30, então o resto, 0. Então, essa divisão aqui é o que a gente chama de divisão exata. Mas, quando é diferente de 0, a divisão é não exata. É o caso aqui, ó, 32 dividido por 5 dá 6, né? 6 vezes 5 dá 30, com o resto 2. Então, essa é uma divisão que a gente conhece como não exata, ok? Então, aqui você também tem os termos. Então, esse termo já é conhecido de vocês, né? Então, vamos só repetir. Aqui você tem o dividendo, divisor, quociente e resto, ok? Mais à frente eu vou mostrar que você tem uma relação aqui entre esses termos, mas nos próximos slides, tá bom? Bora entender aqui essa observaçãozinha que está falando aqui embaixo. Em uma divisão, o resto é sempre menor que o divisor. Então, observa só. Você tem aqui, ó, 32 dividido por 5. Você achou 6 aqui no quociente, né? 6 vezes 5, 30, então o resto é 2. Por que ele está falando aqui que o resto é sempre menor do que o divisor. Então, ele está dizendo, ó, que aqui o 2 é sempre menor que o 5. Por quê? Porque se for maior, né? Se for maior, você consegue fazer mais uma divisão aqui. Então, suponha aqui que fosse 6, por exemplo. Você ainda conseguiria dividir 6 por 5, né? Mas aqui, como é 2, se for 3, se for 4, você não consegue mais fazer divisão
por 5 dentro dos números naturais. Então, por isso que essa observaçãozinha aqui é válida. Então, numa divisão, o resto é sempre menor do que o divisor. Agora vamos mostrar uma divisão com o algoritmo da divisão, ou seja, com o formato, né, bonitinho aí da divisão. Então, acompanhe como podemos dividir 1435 por 7 usando o algoritmo usual da divisão. Então, inicialmente você tem isso aqui, ó, 1435 dividido por 7. Então, quando você vai pegar aqui, ó, o primeiro número que você vai pegar, né, obviamente, né, você vai pegar 1. Normalmente, em sala, a gente faz o seguinte, a gente já pega logo 14, porque a gente sabe que 1 não divide por 7, né? Então, a gente já pega o 14. Mas há essa opção aqui também, né, que às vezes fica mais fácil em algumas questões. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o primeiro número. Então, só pegou 1. Pega 1, divide por 7, você sabe que dá 0, né? Porque 0 vezes 7 é 0. Então, continua com o resto 1. Então, aquele mesmo 1 que está lá em cima, ó, ele está aparecendo aqui embaixo. Agora, a gente desce o 4, né? Eu pego o 4 e desço. Então, perceba que agora você tem, ó, 14 dividido por 7. Então, é como se inicialmente a gente já fizesse isso aqui, ó, porque normalmente a gente faz isso em sala, né? A gente já pega logo o 14 aqui de vez e divide por 7. Ele preferiu começar pelo 1. Então, 14 dividido por 7, a gente sabe que dá 2. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 14, né? Resto 0. Então, a gente vai pedir agora o 3, né? Vai descer o 3. Está aqui, ó, 0,3. Então, mais uma vez, ó, normalmente a gente pediria o 5 de novo, né? Então, mas não, nesse caso aqui ele está fazendo, ó, 0,3 ou 3 dividido por 7 dá o quê? Dá 0, né? 0 vezes 7 é 0, então 3 menos 0, resta 3. É o mesmo 3 que a gente desceu, ele continua aqui. É porque ele está fazendo passo a passo, ok? Então, mais uma, né? A gente já está faltando 5, estava faltando 5 para descer. A gente desceu 5, então ficou 35. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. 35 menos 35, resto 0. Então, temos aqui o algoritmo usual da divisão. É o que normalmente a gente faz quando a gente vai realizar uma divisão. Esse 0 aqui, ó, lembrando que esse 0 aqui à esquerda, não tem problema, você não precisa colocar. Nossa resposta nesse caso aqui vai ficar 205. Ok, crianças? Pronto, aqui tem a relação que eu falei para vocês no início do slide, que a gente chama de relação fundamental da divisão. A relação diz o seguinte, que o dividendo ele vai ser igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Vamos entender isso aqui melhor? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Observa só. Você tem aqui, ó, 115 dividido por 8. Ok? Então, normalmente, a gente vai fazer aqui o 11 dividido por 8, dê 1, né, como está aqui. 1 vezes 8 dá 8. 8 para 11, 3. Está aqui, né? Ou então 11 menos 8, vocês que escolhem. 3. Vou agora descer o 5. 35 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8, 32. Então, o resto, 3. Certo? Essa é a divisão normal. Teve aqui o resto, então é a divisão que não é exata. Tudo bem? Mas bora entender, então, qual é essa relação. Observa só. Ele está me garantindo que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Bora ver se está certo? Então, quem é o dividendo? Fazendo aqui, ó. Quem é o dividendo? O dividendo é 115. Vou até copiar aqui, ó. 115 é o dividendo. Quem é o quociente? Está aqui, o quociente é o 14. Então, 14 vezes, quem é o divisor? 8. 8 mais o 3. Ok? A gente sabe, vamos resolver isso aqui agora para ver se dá certo. Ó, quando a gente resolver esse lado do direito aqui da igualdade, a gente tem que encontrar esse valor de 115. Senão está errado, tá bom? Então, aqui você tem uma multiplicação e você tem uma soma. A gente sabe que quando você tem uma multiplicação e uma soma, a prioridade é da multiplicação. Então, se a gente for resolver aqui, ó, 14 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32. Vai o 3 aqui, né? 8 vezes 1 dá 8. Com mais 3 dá quanto? 11. 112 no caso, né? Então, você sabe que isso aqui, 14 vezes 8, é igual a 112. E vou repetir o 3. 112 mais 3 é igual a 115. Ou seja,
a gente achou aqui o mesmo resultado que está aqui. Então, essa relação aqui ela é válida para qualquer divisão, tá bom? Dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, tá bom? Vai ter que dar o valor aqui do dividendo sempre que você fizer essa continha aqui. Ok, crianças? Próximo slide. Pronto, expressões numéricas. Isso, tudo que eu vou falar aqui, vocês praticamente já sabem, né? Porque é algo que é válido, que a gente já viu até na multiplicação anteriormente, né? Que vai se repetir aqui na divisão. Então, bora entender, ó. Expressões numéricas podem envolver as operações aritméticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando essas operações estão na mesma expressão, ó, tudo junto, né, na mesma expressão, seguimos uma ordem para resolvê-las. E a gente já sabe que ordem é essa, né? Primeiro, multiplicação ou divisão, né, na ordem que aparece. O que quer dizer isso aqui na ordem que aparece? Que, por exemplo, se você tiver uma multiplicação e uma divisão, na mesma questão, né, você vai resolver a que vier primeiro, sendo multiplicação ou divisão, tá bom? Então, se a multiplicação vier primeiro, resolve a multiplicação. Se a divisão vier primeiro, resolve a divisão. Na sequência, você vai procurar a adição e a subtração, também na ordem que aparece. Então, se você depois continuar com a adição e subtração juntos, né, aqui, então você vai ver o que vem primeiro. É a adição, então resolve a adição. É a subtração, então resolve a subtração. Só que além disso aqui, a gente pode ter aqui alguns outros sinais nessa expressão numérica, né? Então, por exemplo, se você tiver parênteses, né? Parênteses, colchete e chaves, a gente vai resolver primeiro o que tiver no parêntese, certo? Que eu chamo de parênteses, né? Segundo, o que tiver aqui no colchete, tá bom? E por último, o que estiver dentro das chaves. Então, também existe uma ordem com esses sinaizinhos aqui, tá bom? Primeiro parêntese, segundo colchete, terceiro chave. Bora ver então um exemplo disso aqui? Então temos esse primeiro exemplo aqui, ó. Você tem aqui chave, colchete, parênteses, tudo junto, certo? E você tem 5 mais 15 dividido por 5, tal, mais 49 menos 10, mais 27 dividido por 3, vezes 2. Então perceba que a gente tem, ó, adição, né, subtração, multiplicação e divisão, tudo misturado, certo? E também tem parêntese, chave e colchetes. Então, bora ver aqui primeiro, a gente relembrando aqui, na ordem que a gente falou anterior, começa pelos parênteses. Então, eu vou pegar isso aqui que está aqui agora, ó, e resolver. Ó. 5 mais 15, o resultado é quanto? 20. Está aqui. Vou repetir aqui o dividido por 5, como está aqui embaixo, né? Agora, percebo que a gente eliminou os parênteses aqui e ficou só com o colchete, tá bom? Esse colchete está aqui e veio para cá. Temos mais um aqui para resolver, ó, mais um parênteses aqui. Ó. 49 menos 10, temos como resultado 39. Está aqui, 39, certo? E aí, ele já aproveitou, como aqui eu não tenho nem parênteses, nem chave, nem colchete, já resolveu logo isso aqui. Ó. Lembrando, você tem o quê? Uma divisão e uma multiplicação junto. O que é que eu falei para vocês? Resolve o que vier primeiro. Então, se primeiro vem a divisão, resolve a divisão. O mais continua aqui, ó, não mexemos com ele ainda. Então, 27 dividido por 3, 9. E o vezes 2 está aqui, a gente não mexeu ainda. Ok? Certo. O que a gente tem agora? A gente tem um colchete para resolver aqui. Ó. Então, se a gente tem um colchete, vamos resolvê-lo. 20 dividido por 5 dá exatamente 4. Certo? Perceba que o 39 agora está aqui, ó, dentro das chaves. Tá vendo? As chaves não saíram, a gente não eliminou as chaves ainda, né? E aqui, como você tem essa multiplicação, você pode resolver também. 9 vezes 2, 18. Ok? Certo. Resolvendo, então, para eliminar essas chaves aqui, então você tem 4 mais 39, 43. Está aqui o resultado. E o 18 está aqui agora, junto com isso aqui. 43 mais 18, nossa resposta, então, nosso total aqui, 61 como resposta. Então, perceba que a gente tem, nesse exemplo aqui, tudo que a gente falou no slide anterior. Multiplicação, divisão, soma e subtração, parêntese, colchete e chaves. Bem, crianças, por hoje é só. Né? Perceba que o conteúdo de divisão ele tem muito a ver com o conteúdo de multiplicação também, né? Principalmente essa parte das expressões numéricas. Então, hoje a gente vai ficar por aqui e fica como exercícios para casa, esses que eu vou mostrar aqui agora. Por que eu estou mostrando aqui o print da tela, o print do exercício?
Porque eu percebi que, como eu estou trabalhando com o livro digital, o livro online, muitas questões estavam vindo diferentes, né? Então eu estava vindo com a página diferente da do livro de vocês. E como eu não estou com o livro aqui para falar para vocês qual é a página certinha, eu estou trabalhando com o livro online, né? Então eu preferi fazer o print das questões para que vocês não se percam, para que não tenha nenhuma dúvida, tá bom? Então, a primeira questão, que é essa aqui, é a questão 2, então vocês vão localizar aí no livro de vocês, certo? Vai estar logo na sequência do conteúdo de divisão, tá bom? Então, é essa questão aqui que vocês vão fazer, questão 2. A questão 3, que é essa aqui, vocês podem responder também pelo slide se for o caso, tá bom? Sem problemas, né? Lembrando que a gente não precisa copiar, só precisa das respostas, tudo bem? A questão 4 é essa aqui. A questão 10, essa aqui que tem uma balança, então procurem no livro de vocês quem for resolver pelo livro. Questão 14, essa aqui de Paula, que é a calculadora, né? E a questão 4 também aqui novamente, que é de outra página, obviamente, né? É que você tem uma expressão numérica. Então, crianças, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Eu voltei aqui só para ver se não tinha mais nenhuma questão. Mas é isso mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Então, qualquer dúvida, podem chamar no Zap, certo? E bons estudos e façam todos os exercícios para a próxima aula. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.